Como explicar o fenômeno Caitlin Clark? A jogadora de basquete mais famosa do mundo que nem sequer jogou profissionalmente ainda. Hoje eu venho te contar um pouco mais sobre essa incrível mulher. Caitlin nasceu dia 22 de janeiro de 2002, em Des Moines, Iowa, e cresceu em West Des Moines. Ela começou a jogar basquete aos 5 anos de idade e competiu em ligas recreativas masculinas porque o seu pai não conseguia encontrar uma liga feminina para sua faixa etária. Clark também jogou softball, voleibol, futebol, tênis e golfe quando ainda criança, antes de se concentrar apenas no basquetebol. Na sexta série, aos 11 anos, Clark ingressou no All-Iowa Attack, um programa de basquete da Liga Atlética Amadora, AAU, com sede em Ames, Iowa, e aos 13 anos já representava o time principal. Mas as coisas começaram a ficar interessantes mesmo quando ela chegou ao ensino médio. Clark jogou 4 anos de basquete pela Dowling Catholic High School, em West Des Moines, sob o comando da técnica Christine Mayer. Como caloura, ela teve médias de 15,3 pontos, 4,7 assistências, 2,3 roubos de bola, e levou seu time a um recorde de 19 vitórias e 5 derrotas, chegando ao torneio estadual da classe 5A, onde acabaram perdendo para os eventuais campeões, o Valley High School, ainda na primeira rodada. Mas não parou por aí. Ela ainda como caloura foi convocada para a seleção dos Estados Unidos, onde foi medalhista de ouro no campeonato Sub-16 das Américas da FIBA, e aconteceu na Argentina. Ela recebeu vários elogios e entrou para a terceira equipe All-State, e acredite em mim que essa foi a única temporada de sua carreira que ela teve menos de 20 pontos por jogo. Em sua segunda temporada, ela teve médias já de 27,1 pontos por partida, 6,5 rebotes, 4 assistências e 2,3 roubos de bola, sendo a segunda cestinha do estado de Iowa. Clark foi nomeada para o primeiro time da classe 5A de All-State e as honrarias como jogadora do ano da Central Iowa Metro League. Ela ajudou os Dowlings a chegar nas quartas de final do campeonato estadual e alcançaram um recorde de 20 vitórias e apenas 4 derrotas. Após essa temporada, ela liderou o All-Iowa Attack até o campeonato Nike Elite Youth Basketball League, marcando 23 pontos na vitória por 64-61 sobre o Cal Storm na final. Detalhe que essas duas primeiras temporadas ela ainda jogou futebol e fez 23 gols pela equipe do Dowling, que disputava um torneio estadual da classe 3A, onde inclusive ela conseguiu ganhar títulos. Chega a ser assustador a superatleta Caitlin Clark. Chegando agora em sua penúltima temporada de ensino médio, a chamada Junior, Clark em fevereiro de 2019 marcou 60 pontos em uma vitória de 90-78. Ela fez o dobro do que o seu time inteiro combinado, numa partida contra o Mason City High School. Esse jogo foi o segundo maior total de pontos em um único jogo na história do basquete feminino de Iowa, estabelecendo um recorde estadual de em um único jogo com 13 arremessos convertidos para 3 pontos. 20 dias depois, Clark estabeleceu um recorde de pontuação em um único jogo do torneio estadual da classe 5A, fazendo 42 pontos em uma vitória tripla na prorrogação por 75-70 sobre o Waukee High School, nas quartas de final. Ela ajudou o Dowling a chegar nas semifinais do torneio e terminar com um recorde de 17 vitórias e 8 derrotas, sendo a cestinha estadual com 32,6 pontos, 6,8 rebotes, 3,6 assistências e 2,3 roubos de bola por jogo, nomeada jogadora do ano do Iowa Gatorade, e repetiu a aparição na seleção do time principal da classe 5A, All-State. No verão, ela fez parte de mais uma seleção dos Estados Unidos, dessa vez na Copa do Mundo Sub-19 da FIBA de basquetebol, como armadora titular e não decepcionando, trazendo da Tailândia o ouro para casa. Como senior, no seu último ano de high school, ela teve a incrível média de 33,4 pontos, 8 rebotes, 4 assistências e 2,7 roubos de bola, sendo a cestinha do estado de Iowa pelo segundo ano consecutivo. Sua equipe terminou com um recorde de 19 vitórias e 4 derrotas, e alcançou a final regional da classe 5A, onde foi derrotada pela Sioux City East High School. Mesmo sem o título, Clark foi premiada como jogadora do ano em Iowa Gatorade, atleta do ano de Des Moines, Register All Iowa, prêmio de Iowa Miss Basketball e fez parte da seleção do time principal do estado. Ela foi selecionada para competir ainda o McDonald's All-American Game e o Jordan Brand Classic, 2 jogos de prestígio All-Star para atletas de ensino médio, mas ambos os jogos foram cancelados devido à pandemia, para a infelicidade de Caitlin. Ela foi recrutada por vários programas de basquete da Divisão 1 da NCAA. Observação: antes mesmo de iniciar no ensino médio, recebendo sua primeira carta de interesse na Faculdade do Estado de Missouri, ainda na 7ª série. Mas no final de sua carreira do ensino médio, ela foi considerada uma recruta 5 estrelas, a 4ª melhor jogadora de sua classe pela ESPN. A família de Clark queria que ela escolhesse a faculdade de Notre Dame. Ela inclusive fez um compromisso verbal com o então treinador dessa faculdade, o Muffet McGraw,
No entanto, Clark nunca assinou uma carta nacional de intenções com a faculdade e considerou ficar mais próxima de casa, anunciando então, no dia 12 de novembro de 2019, que se comprometeria a jogar basquete universitário em Iowa. Segundo o atleta, o estilo de jogo acelerado do time e pela experiência no desenvolvimento de armadoras pela técnica Lisa Blunder foram importantes fatores para sua decisão, além da saída da principal armadora da equipe do ano anterior, a Kathleen Doyle. Sai Kathleen, entra Caitlin. Clark entrou já em sua temporada de caloura como armadora principal do time de Iowa e em novembro de 2020 fez a sua estreia universitária, registrando 27 pontos, 8 rebotes, 4 assistências na vitória de 96-81 sobre o Northern Iowa Panthers. Um mês depois, em dezembro, em sua segunda partida universitária, Clark postou seu primeiro duplo-duplo, com 30 pontos e 13 assistências na vitória de 103-97 sobre os Drake Bulldogs. 20 dias depois, mesmo com um aproveitamento ruim de arremessos, ela cravava o seu primeiro triplo-duplo universitário. E o primeiro triplo-duplo da faculdade de Iowa desde 2015, com 13 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. No jogo seguinte, ela já faria 37 pontos com 11 rebotes e 4 assistências contra a faculdade de Minnesota. Clark registrou seu recorde pessoal na temporada com 39 pontos e 10 rebotes e 7 assistências para mais uma vitória de Iowa por 88-81 sobre a faculdade do Nebraska em fevereiro. No final da temporada regular, Clark foi considerada de forma unânime a caloura do ano do torneio Big Ten e recebeu a honraria da seleção All Big Ten do primeiro time. Ela foi 13 vezes caloura da semana do Big Ten, estabelecendo um recorde de premiações individuais semanais de sua conferência. Iowa, ao alcançar o vice-campeonato do torneio Big Ten, Caitlin foi nomeada para a equipe principal do torneio, além de ter registrado o maior número de assistências da história do evento, foram 37. Na segunda rodada do torneio da NCAA, ela ainda marcou 35 pontos, 7 rebotes, 6 assistências na vitória de 86-72 sobre Kentucky. Ela quebrou recordes do programa em um único jogo de pontos e 3 pontos, com 6 convertidos no torneio. A Iowa alcançou o Sweet 16, onde Clark marcou 21 pontos em uma derrota por 92-72 para o primeiro colocado, a UConn. Ela foi nomeada para o time All-American, se tornou a primeira caloura a ganhar o prêmio Down Staley, que homenageia a melhor armadora da Divisão 1, e ela ainda compartilhou 2 prêmios importantes, a de caloura do ano da Divisão 1 e o prêmio WBCA Freshman of the Year. Ela terminou essa temporada de caloura com as médias de 26,6 pontos, 7,1 assistências e 5,9 rebotes por jogo. Ela liderou a Divisão 1 da NCAA em pontuação e ficou em segundo lugar de assistências e de bola de 3 pontos por jogo. E ainda estabeleceu recordes como caloura com mais pontos e assistências da história e teve a 4ª maior média de pontuação na história de Iowa. Claramente ela já podia jogar em um nível profissional, como a WNBA. Porém, não é muito bem assim que funciona no basquete feminino. Diferente do masculino, em que se um atleta universitário cumpre um ano de calouro e pode se declarar apto para o draft da NBA, e até mesmo tivemos no passado alguns jogadores vindo diretamente do colégio, na WNBA as mulheres precisam pelo menos ter 22 anos para entrarem para o draft. E Caitlin foi o motivo de muita discussão na ESPN, trazendo à tona o ponto se estaria na hora de a WNBA mudar as suas regras de draft. Como no caso de Caitlin Clark, ela ainda seria obrigada a ficar na faculdade por mais 3 anos. Para os analistas da ESPN isso era ridículo, ela já deveria estar no basquete profissional, mas por partes foi até que bom, pois caso contrário, não teríamos presenciado seus feitos inacreditáveis. Antes de sua segunda temporada universitária, ela ainda esteve presente na Copa do Mundo Sub-19 da FIBA, pela seleção norte-americana, que terminou invicta na competição. Ela teve médias de 14,3 pontos, 5,6 assistências e 5,3 rebotes por jogo, ganhando o MVP do torneio e voltando da Hungria com um ouro. Terceiro ouro pela seleção, ainda com 19 anos. Tá curtindo esse vídeo? Então peraí, considera se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações para você receber conteúdos como esse toda semana. E se você deixar o like aqui embaixo, você também vai estar fortalecendo para que esse vídeo chegue a mais amantes de basquete assim como você. E se você quiser apoiar muito esse canal, mano, que dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, dá uma olhada no Seja Membro aqui embaixo, mano. Sou muito grato pela rapaziada que contribui para que a gente continue melhorando a qualidade aqui do canal. Obviamente, se o valor for condizente com o que você está disposto a contribuir com a gente. Agora, sem mais enrolação, bora voltar pro vídeo. Em novembro de 2021, Clark fez a sua estreia na sua segunda temporada universitária, registrando 26 pontos, 8 rebotes e 6 assistências numa vitória de 93-50 sobre New Hampshire. E 2 meses depois, em janeiro de 2022, começou a sua incessante quebra de recordes. Ela marcou 44 pontos e 8 assistências, em uma vitória de 93-56 sobre Evansville. Quebrou o recorde feminino de pontuação em um único jogo na Carver Hawkeye Arena. E assim ela foi quebrando recordes em vários estádios universitários norte-americanos. E se tornou a jogadora Big Ten a alcançar 1000 pontos mais rápido na carreira. No jogo seguinte, ela já registrou o 4º triplo-duplo de sua carreira, 31 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, na vitória de 93-83 sobre o Nebraska. E 4 dias depois,
ela entraria para a história, se tornando a primeira jogadora, masculina ou feminina da Divisão 1, a registrar triplos-duplos consecutivos com pelo menos 30 pontos. E a primeira jogadora feminina da história do Big Ten com triplos-duplos consecutivos, onde Clark marcou 35 pontos, 13 rebotes e 11 assistências numa vitória de 105-49 sobre o Minnesota. Ela ainda igualou o recorde de 18 assistências poucos dias depois, além de fazer 20 pontos e 7 rebotes nessa mesma vitória para cima de Penn State. E menos de uma semana depois enfrentaria a faculdade de Ohio, onde ela veio para 43 pontos e acabou terminando com uma derrota. Nessa segunda temporada universitária, foi onde Caitlin começou a ganhar fama nacionalmente. Todos queriam ver essa menina, que mais parecia uma versão Stephen Curry mulher, jogando por Iowa. Os estádios começaram a se encher e fãs começaram a aparecer. E dentre as várias partidas de 40 pontos, a mais impressionante veio numa derrota contra Michigan, onde Clark fez um double-double de 46 pontos e 10 assistências, sua melhor pontuação da temporada, incluindo 25 pontos apenas no último quarto. Ela foi a líder e carregou a Iowa até o título da temporada regular do Big Ten, onde foi unanimemente nomeada jogadora do ano do Big Ten e para o primeiro time All Big Ten, pelos treinadores e pela mídia da liga. Sua equipe, infelizmente, acabou sendo derrotada pela 10ª colocada, a Creighton, na segunda rodada do torneio da NCAA, onde Clark foi mantida com apenas 15 pontos e 11 assistências, a menor marca dela da temporada, acertando apenas 4 arremessos de 19 tentativas. Clark se tornou a primeira ganhadora consecutiva do prêmio Dawn Staley e ganhou o prêmio Nancy Lieberman como a melhor armadora da Divisão 1. Nessa segunda temporada, ela teve médias de 27 pontos, 8 rebotes, 8 assistências por jogo, liderando a Divisão 1 em pontos, lances livres e triplos duplos. Em novembro de 2022, antes dela começar a temporada junior, o terceiro ano de faculdade, ela acabou sofrendo uma lesão no tornozelo faltando 3,8 segundos para o final de uma derrota por 84-83 para Kansas State, onde ela teve 27 pontos e 10 rebotes com 7 assistências. Mas isso não impediria sua temporada de ser uma real ascensão. Ela se tornou uma verdadeira celebridade universitária, lotando estádios para presenciar os seus feitos. No jogo seguinte, ela estava de volta às quadras, fazendo 33 pontos para ganhar a partida contra Belmont. Bateu o recorde de mais triplos duplos na Liga Big Ten, com o seu 7º triplo-duplo, fazendo 22 pontos, 10 rebotes e 10 assistências para ganhar de Wisconsin. Ainda se tornou a atleta mais rápida a atingir a marca de 2.000 pontos desde os anos 2000, em apenas 75 partidas. Ela ainda faria mais alguns feitos incríveis, como 42 pontos, 8 assistências e 7 rebotes para ganhar de Maryland, 34 pontos, 9 rebotes e 9 assistências, fazendo um game winner para 3 pontos na vitória no estouro do relógio contra a faculdade de Indiana por 86-85, e no final da temporada regular, ela ainda repetiu todas as honrarias do ano anterior, conquistando o segundo campeonato consecutivo do torneio Big Ten, e no jogo do título ela registrou mais um triplo-duplo de 30 pontos, 17 assistências e 10 rebotes contra o Ohio State. Chegando até o Elite Eight, as oitavas do torneio da NCAA, Louisville não escaparia da ferocidade de Clark. Ela registrou 41 pontos, 12 assistências e 10 rebotes, numa vitória de 97-83. Com esse triplo-duplo de 40 pontos, ela se tornou a única na história da NCAA a conseguir tal feito. Totalizando 11 triplos-duplos, ela se tornou a segunda jogadora com mais triplos-duplos na história da divisão, atrás apenas de Sabrina Ionescu. Além de ser a primeira jogadora na história dos torneios masculinos e femininos a registrar um triplo-duplo de 30 pontos, seguido de um triplo-duplo de 40 pontos. E a primeira mulher também a registrar mais de um triplo-duplo de 40 pontos. Por seu desempenho, Clark foi nomeada como a MOP regional, que significa a jogadora mais destacada, mais fora da curva, Most Outstanding Player, pela segunda vez, quando a Iowa alcançou a sua primeira Final Four da NCAA desde 1993. Na Final Four, ela marcou 41 pontos, 8 assistências e 6 rebotes, para uma vitória surpreendente de 77-73 sobre a invicta e campeã da temporada anterior, a Faculdade da Carolina do Sul, encerrando uma sequência de 42 vitórias consecutivas da faculdade. E estabeleceu mais um recorde, como a única jogadora do torneio feminino a fazer jogos consecutivos no torneio NCAA de 40 pontos. Com a vitória, a Iowa pela primeira vez chegou até a final nacional do basquetebol universitário feminino. E chegando nesse grande jogo histórico, Clark veio para 30 pontos e 8 assistências contra a LSU, e ali nascia uma rivalidade entre Caitlin Clark e Angel Reese. Ela acertou 8 cestas de 3 pontos, a maior marca de um jogador masculino ou feminino na disputa de um título de NCAA. A estrela da LSU, Angel Reese, seguiu Clark fazendo um gesto de "você não pode me ver", sugerindo que Caitlin Clark não conseguia marcá-la, e também apontando para o seu dedo anelar em referência para o anel de campeonato iminente da faculdade da LSU. E foi o que aconteceu.
Iowa acabou perdendo por 102-85. Finalizando o torneio com 191 pontos, Clark quebrou os recordes de pontuação masculina e feminina em um único torneio da NCAA. Suas 60 assistências foram o maior número de uma jogadora na história do torneio feminino. Clark ganhou todos os principais prêmios de jogadora nacional do ano, literalmente. Foram 6 prêmios individuais. Prêmio Honda Sports, Prêmio Jogadora do Ano da AP, Prêmio John R. Wooden, Prêmio de Jogador do Ano Naismith College, Jogador do Ano da USBWA, o Troféu Wade, a honraria de Jogadora Nacional Unânime do Ano na história do Big Ten, e suas médias terminaram em 27,8 pontos, 8,6 assistências e 7,1 rebotes por jogo, liderando a Divisão 1 em assistências e ficando em segundo lugar em pontuação, com recordes da Big Ten em uma única temporada em pontos, assistências, 3 pontos e lances livres, e empatou seu próprio recorde de conferência com 5 triplos duplos. Pelo segundo ano seguido, ela levou o prêmio Nancy Lieberman, pela terceira vez seguida, o prêmio Dawn Staley. Aos 21 anos, ela já tinha a carreira mais consagrada e reconhecida nacionalmente da história do basquete feminino, com um hype absurdo, sendo condecorada com o prêmio ESPY de melhor atleta. Ela ainda teve mais algumas honrarias, mas ficaríamos com um vídeo gigante, então vamos dar continuidade à história. Isso foi muito bom para sua carreira. Ela fechou diversos contratos de imagem, que lhe rendeu uma boa grana, com campanhas publicitárias, já que ela não podia jogar profissionalmente ainda, como por exemplo a propaganda da State Farm, onde ela fez ao lado de nada mais nada menos que Jimmy Butler. Entrando na sua temporada senior, que é a última temporada do basquete universitário, Clark já começou recebendo honrarias, desde a pré-temporada, sendo nomeada a jogador Big Ten Player of the Year. Em outubro de 2023, ela jogou o Crossover at Kinnick, um jogo de exibição de pré-temporada contra DePaul, no Kinnick Stadium, que é um estádio de futebol americano, lotando as arquibancadas com 55.646 pessoas, um recorde de público de basquete feminino e cravando um triplo-duplo de 34 pontos, 11 rebotes e 10 assistências em uma vitória de 94-72. Em seu segundo jogo de temporada regular, Clark veio para 44 pontos, 8 rebotes e 6 assistências, ganhando de Virginia Tech. No terceiro jogo de Iowa, Clark registrou seu 12º triplo-duplo na carreira, 24 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Ela quebrou o recorde de mais jogos com 30 pontos na história da Divisão 1 e se tornou a mulher com mais pontos na história de Iowa. Clark oficialmente já era uma superestrela, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, e estava quebrando recordes atrás de recordes e agora não tinha mais recordes femininos para ela, o que a fez caçar recordes masculinos, incrivelmente os batendo. Primeiro, o recorde de mais arremessos de 3 pontos convertidos na história da NCAA, em uma única temporada. Foram 164. O recorde antes era de ninguém mais ninguém menos que Stephen Curry, o GOAT melhor arremessador da história, que tinha feito 161 lá pela faculdade de Davidson. E posteriormente, ela ainda buscou o recorde que até então estava intocado por muitos anos, de Pete Maravich, o The Pistol, como a maior pontuadora da história da Liga Universitária de Basquete, incluindo masculino e feminino, encerrando sua carreira com 3.951 pontos convertidos, o que colocou seu nome na conversa de GOAT universitária, causando ciúmes em jogadoras da WNBA consagradas como Breanna Stewart e Diana Taurasi. E mesmo com tudo isso, ela ainda não tinha o que ela mais almejava: o título da NCAA. No caminho do seu objetivo, ela colecionou mais alguns bocados de jogos com 30 pontos, mais algumas performances de 40 pontos, mais uns triplos duplos para sua conta, com uma incrível média de 31,6 pontos, 8,9 assistências e 7,4 rebotes por jogo, sendo a cestinha e líder em assistências da Divisão 1. Levou para casa o seu terceiro título Big Ten e chegando até a NCAA, atrás do título que ainda faltava em sua prateleira. Clark marcou 32 pontos para ganhar de West Virginia na Elite 8. Fez 41 pontos e 12 assistências com 7 rebotes para ganhar a Final Four da rival LSU, que tinha tirado seu título no ano anterior, chegando em sua segunda final de NCAA seguida, para enfrentarem a poderosa South Carolina, a gigante brasileira de 2,1 metros de altura, Camila Cardoso. No grande jogo da final, Iowa e South Carolina foram o palco do jogo mais assistido da história do basquete feminino, sendo mais assistido até do que as últimas 6 finais de NBA, com audiência incrível de 18,9 milhões de telespectadores. Clark, não fugindo do jogo, fez 30 pontos, 8 rebotes e 5 assistências, sendo 18 pontos apenas no primeiro quarto, a maior marca de um jogador ou jogadora em um único período da história de uma decisão de um jogo de campeonato universitário da NCAA. Mas mesmo assim, ela não foi capaz de trazer o título, perdendo por 87-75.
Após ganhar todos os títulos individuais possíveis, se você já ouviu que ela ganhou muito título na temporada anterior, nessa temporada foi ainda mais. Então você vai me desculpar, mas eu não vou ler todos. Foi anunciado que a Iowa vai aposentar a sua camisa de número 22, antes mesmo dela se formar. E no dia 29 de fevereiro de 2024, Clark anunciou que se declararia apta para o draft da WNBA de 2024. Onde dias antes, ela recusou uma proposta do rapper Ice Cube para jogar na liga de 3v3 por um contrato de 5 milhões de dólares para fazer parte de apenas 8 jogos. Com certeza uma proposta tentadora, mas ela tinha o foco na WNBA. E no dia 15 de abril de 2024, para surpresa de 0 pessoas, a primeira escolha do draft da WNBA foi The Indiana Fever select Caitlin Clark, University of Iowa. Nessa semana, onde eu estou gravando esse vídeo pra vocês, ainda não começou a temporada da WNBA, mas já está gerando as maiores expectativas possíveis no público para verem ela em atividade. O que naturalmente vai trazer uma audiência absurda para a WNBA e apenas aumentando os ciúmes das outras jogadoras, que já tinham antes mesmo dela entrar. Hoje em dia, ela está sendo chamada de a salvadora da audiência da WNBA, desse pod. O que teoricamente não é mentira, né? Mas vamos continuar. E por que Caitlin Clark é tão hypada para ser a melhor jogadora de todos os tempos? Ela é tão boa assim? Então, e eu vou te explicar por quê. Ela tem 1,83 m de altura e é mais alta que a média de altura das armadoras da WNBA, que circulam na faixa de 1,72 m. Então, pela sua altura, ela já ajuda a pegar mais rebotes e, consequentemente, é uma força maior defensiva. Ela arremessa parecendo Stephen Curry, de distâncias absurdas e até mesmo da logo das quadras, o que força a defesa a subir muito para poder marcar ela, o que faz com que a quadra fique mais espaçada, gerando mais brechas para ela entrar para a finalização. Que inclusive ela finaliza muito bem de qualquer um dos lados da quadra com bandejas e floaters, e mesmo assim se na hora da finalização acabarem fechando ela com uma dupla marcação, Clark é uma excelente assistente, com incríveis passes de uma visão de jogo de um armador nível Magic Johnson. Mas por favor, não leve essa comparação também ao pé da letra. Dito tudo isso, o futuro dessa menina é no mínimo brilhante, no time do Indiana Fever. Não só ela, mas as jogadoras dessa geração universitária feminina trouxe uma rivalidade intrigante e jamais vista nas competições universitárias. Ainda mais as 4 principais jogadoras, uma de cada time, que estava presente no Final Four. Caitlin Clark, por Iowa, Camila Cardoso, por South Carolina, Angel Reese, sua eterna rival, por LSU, e Cameron Brink, da faculdade de Stanford. Esses 4 nomes agora trarão a sua competitividade aos palcos profissionais da WNBA. Então eu não sei vocês, mas eu já estou ansioso para como vai ser a carreira profissional da mulher mais hypada e famosa da história a praticar o esporte da bola laranja, Caitlin Clark.